Outros argumentos que eu vou usar aqui para analisar o texto é de Warner Wallace, J. Warner Wallace. Quem que é esse camarada? Ele, durante mais de 30 anos, foi ateu e perito em investigação policial. Criminalista. Com mestrado em criminalística. E ele era especializado em validar ou invalidar testemunhos verdadeiros de depoentes, ou falsos. E ele um dia resolveu usar todos os critérios de investigação criminalística que ele conhecia nos evangelhos. Entenderam o que ele fez? Como ateu, ele pegou todo o expertise dele de investigativo, de juiz investigativo, e aplicou o testemunho dos evangelhos. Sabe o que aconteceu? Deixou de ser ateu e começou a acreditar na ressurreição. Não foi um camarada que veio à igreja e o pastor Brenha pregou bonito e na hora ele ficou emocionado e veio à frente. Não. Ele apenas usou aquilo que ele sabia como ateu. Como desmascarar uma testemunha falsa. Bom, primeira coisa que eu faço para dizer que realmente o relato procede. A primeira prova. Jesus de fato estava morto. E por que eu sei que Jesus estava morto? Olha o que diz Tácito, historiador romano do primeiro século que não era cristão. Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aqueles odiados por sua própria torpeza, a quem a população chama de cristãos. Tal nome vem de Cristo, que no principado de Tibério e nas mãos de Pôncio Pilatos sofreu a pena máxima. Quando Tácito, um historiador romano, que não era judeu, não era cristão, diz que Cristo, no governo de Tibério, sofreu a pena máxima, ele não estava fazendo declaração de fé, ele estava afirmando que Jesus, de fato, morreu. Porque a pena máxima dos romanos era a crucifixão. E se ele sofreu, é porque ele morreu. E ele continua dizendo, reprimida na ocasião essa execrável superstição, fez-se novamente irromper não somente na Judeia, berço daquele mal, mas também em Roma. Por que ele fala dessa superstição? O texto latim de Tácito me dá a entender que depois da crucifixão houve alguma coisa extraordinária que as pessoas começaram a falar. Por isso que ele falou de superstição. Então eu tenho aqui um depoimento de um historiador romano do primeiro século, contemporâneo, que afirma que Jesus morreu e que depois da sua morte alguma coisa fantástica começou a ser proclamada. Acompanharam o raciocínio?